Bem-vindos de volta à nossa série de estudos sobre a compreensão da simplicidade da nossa salvação. Em nosso último estudo, você pode ter ouvido algumas coisas que nunca ouviu antes. Quando estudei a palavra de Deus por conta própria, houve muitas coisas que nunca me contaram. E por isso dediquei minha vida a contar aos outros as coisas que eu gostaria que tivessem me contado, pois imagino que eles também gostariam de saber. Em nossa última apresentação, vimos a realidade de que todos os nossos atos de justiça, por melhor que façamos algo, são como trapos imundos. Se somos nós mesmos que realizamos as obras em nossas vidas, isso é pecado. Portanto, devemos ter uma fé que traga o agir correto de Deus para as nossas vidas. Lemos ali uma promessa preciosa em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 13, que diz: 12, portanto, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa própria salvação com temor e tremor. 13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando vivemos nossas vidas, devemos nos render momento a momento ao querer e ao realizar de Deus. A parte do temor e tremor é que nós mesmos sejamos encontrados realizando as obras. Nós não podemos fazer isso. Somos completamente dependentes de Deus porque pecamos e carecemos da sua glória. Não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem. Nenhum sequer. Nem você e nem eu, realmente. Nossa salvação é apenas através da provisão de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para você e para mim. Ele veio a este mundo para viver a vida de um ser humano assim como você e eu vivemos. Em João capítulo 5, versículo 30, no entanto, há uma declaração muito reveladora. Diz assim, João 5, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui está o nosso Salvador. Aqui está aquele que, através da nossa salvação, vem dizendo, eu também não posso fazer nada por mim mesmo. Porque Jesus Cristo participou da nossa humanidade, sua experiência foi a mesma que a nossa. Se ele tivesse realizado suas próprias obras em sua vida, todo o plano da salvação teria ido por água abaixo. Em Hebreus 5, versículo 7, explica-nos quão perfeitamente a experiência dele foi a nossa em relação a fazer nossas próprias obras. Aqui diz, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido orações e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa do seu temor. Quando Jesus Cristo se tornou um ser humano, ele tinha tanto medo de fazer suas próprias obras quanto nós precisamos ter. Com forte clamor e lágrimas, com temor e tremor, ele não apenas operou sua própria salvação, mas estava operando a nossa. Em João 14, versículo 10, ele diz que não realizou as obras, mas que outra pessoa realizou as obras em sua vida. João 14, 10, Cristo diz, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. O Pai viveu sua vida no Filho. Em Mateus 11, 27, Jesus diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, mas que ele revelaria, que o Filho revelaria o Pai a quem quer que ele quisesse. A vida que Jesus Cristo viveu sobre esta terra, o amor que foi manifestado, a maravilhosa realização de milagres, tudo isso era a vida do Pai. Muitas vezes pensamos que Jesus é um intercessor
mediando entre nós e Deus e que Ele está lá aplacando a ira. Ele está nos protegendo dos raios que o Pai lançaria sobre nós e das punições severas por nossos pecados. Isso não é verdade? O amor de Cristo é o amor do seu Pai celestial. As palavras ditas à pecadora pega em flagrante foram: nem eu te condeno. Não era Jesus quem falava. Era o seu Pai no céu falando, dizendo: eu não te condeno. Eu te amo. Nunca pense que não amo. O problema somos sempre nós. Duvidamos de Deus. Entendemos mal as Escrituras e não as lemos por nós mesmos. Jesus Cristo não viveu sua própria vida. Sua vida era a vida do Pai. Quando ele acalmou o mar da Galileia, ele disse aquelas palavras: aquiete-se, acalme-se. Não era o poder dele, era o poder do Pai. Cristo deixou sua divindade e veio a esta terra para ser um conosco. O mesmo com a cura dos enfermos e dos mortos para a vida. Foi o Pai quem realizou as obras. Em João capítulo 8, versículos 28 a 29, Jesus diz: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou. Lembre-se, lá no Getsêmani, Jesus Cristo disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cristo diz que quando me levantarem na cruz, saberão que não estou fazendo as minhas próprias coisas, porque se fosse minha escolha, em minha vontade humana, eu estaria longe dessa experiência. O próximo versículo: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus diz que tudo o que faço em minha vida é aquilo que me agrada. Em Filipenses capítulo 2, lemos que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo o seu bom prazer. O que agrada a Deus é quando nos submetemos ao seu agir em nossas vidas. Jesus Cristo fez isso e, portanto, tudo o que ele fez o agradou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo tinha justiça pela fé. Ou, como estamos aprendendo a ler, ele agia corretamente pela fé. Ele tinha uma fé que trazia para a sua realidade prática a realização das obras reais de Deus. Momento a momento, a influência do Pai estava ali em sua vida e ele escolheu ceder a essa influência. O que é então a fé? Agora entendemos o que é justiça, ou o agir corretamente. O que é a fé? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele disse: haja luz e houve luz. No Salmo 33, versículos 6 e 9, ele descreve a ciência da criação. Diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. E o versículo 9: pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Foi pela palavra de Deus que os céus foram feitos. Quando Deus falou, tornou-se realidade. Em Isaías 55, versículos 10 a 11, fala-nos da chuva que desce e da neve dos céus, e para lá não volta, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. No versículo seguinte, o versículo 11, diz-nos a coisa mais maravilhosa. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela, a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, de fato. Mas ela, ou seja, a minha palavra, ela fará exatamente aquilo que me agrada,
cumprindo perfeitamente a minha vontade. E essa palavra que foi enviada por mim certamente prosperará e terá pleno êxito em tudo aquilo para o que a enviei, sem falhar ou voltar vazia, pois sempre realiza o propósito para o qual foi destinada. Esta é a maravilhosa realidade do nosso Pai no céu. Quando Ele diz algo, torna-se realidade. Sua palavra não volta para Ele vazia, mas a própria coisa de que fala, ela a fará. Ela realizará a coisa e até prosperará nela. Porque tudo o que Deus faz é com uma plenitude de medida além da nossa própria imaginação. Quando Deus criou o mundo, foi pela sua palavra. Todos os dias Ele vinha a esta terra e dizia, haja. Mas essa palavra haja era importante porque, embora sua palavra tenha poder em si mesma para realizar a própria coisa, deve haver permissão concedida para que ela funcione. É por isso que, quando devemos operar nossa própria salvação com temor e tremor, devemos deixar Deus operar em nós, tanto o querer quanto o realizar segundo o seu bom prazer. Em Mateus capítulo 8, conta-se a história de um centurião cujo servo estava muito doente e ele queria que Jesus viesse e o curasse. Então ele enviou um mensageiro e Cristo disse, sim, eu irei e o curarei. E enquanto Cristo viajava para lá, o próprio centurião veio vê-lo, prostrou-se diante dele e disse, não sou digno de que entres em minha casa. Ele disse em Mateus 8, versículo 8, algumas palavras que são muito pertinentes para entender o que é a fé. Mateus 8, versículo 8, leiam estas palavras comigo. O centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entres sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Em que o centurião confiou para curar o seu servo, o centurião demonstrou uma fé notável ao dizer, dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele acreditava profundamente no poder da palavra de Deus para curar o seu servo, confiando totalmente que bastava uma ordem para que o milagre acontecesse. O centurião dependeu da palavra de Deus para curar o seu servo. Ele reconheceu que naquela própria palavra estava o próprio poder para realizar o que ela diz. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Assim que aquela palavra saiu da boca de Cristo, o servo foi curado. A palavra de Deus não volta para ele vazia, mas realiza aquilo que ela diz. Esta era realmente a verdadeira fé de Jesus Cristo. Ele sabia que havia poder na palavra de Deus. Em João capítulo 12, versículos 49 e 50, nos diz como ele viveu sua vida, como o Pai viveu sua vida através de seu Filho Jesus Cristo. João 12, versículos 49 a 50. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que eu deveria dizer e o que eu deveria falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo exatamente como o Pai me disse. Estes versículos são muito reveladores quanto à fé de Jesus Cristo. Qualquer mandamento que lhe vinha do Pai tornava-se a sua realidade. O que quer que o Pai lhe dissesse, ele dizia da mesma forma. Pois, ao receber essa palavra em sua vida, ela agia para produzir exatamente aquilo de que falava. Foi através da palavra que o Pai operou em seu Filho. Um versículo interessante é João 14, versículo 31.
mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E como o Pai me deu o mandamento, assim eu faço. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Lemos lá no Salmo 33, versículo 9, que ele mandou, e assim foi. Aqui, quando o Pai deu a Jesus Cristo o mandamento, assim foi. Cristo cedeu à operação dessa palavra e ela produziu os resultados em sua vida. É interessante notar essa palavra ordenou. No Sinai, vimos a oportunidade que os israelitas tiveram de receber o agir correto de Deus em suas vidas, se tivessem aceitado a sua aliança. Mas, em vez disso, prometeram a ele que se tornariam santos por si mesmos. Eles fizeram uma aliança com a morte e, em 40 dias, já haviam violado a sua promessa. Mas depois que Deus lhes deu essa primeira oportunidade, Ele lhes deu uma segunda chance. E ali Ele pronunciou os 10 mandamentos. Quando Deus prometeu pela primeira vez torná-los um povo santo em Êxodo 19, versículo 6, os israelitas deveriam ter dito: Amém, eu creio em ti, e deixarei que a tua promessa se cumpra em minha vida. Mas em vez disso disseram, nós o faremos. Nós nos aperfeiçoaremos e erradicaremos o pecado de nossas próprias vidas. Deus lhes deu uma segunda chance. Ele pronunciou os 10 mandamentos. Muitas vezes lemos os 10 mandamentos dizendo, farás isto e não farás aquilo. E pensamos, ok, tenho que ter cuidado para não fazer isto. Tenho que ter cuidado para garantir que farei aquilo. As palavras que Deus falou ali no Sinai tinham poder em si mesmas para realizar as coisas que diziam. Mais uma vez, os israelitas tiveram a chance de dizer amém. O que quer que tenhas dito, que assim seja. Os 10 mandamentos não estão nos ordenando a ir e fazer algo. Os 10 mandamentos são 10 promessas preciosas. Deus está dizendo, eu prometo que não terás outros deuses diante de mim. Eu prometo que não matarás. Eu prometo que não cometerás adultério. Eu prometo que não mentirás. Porque quando ele profere uma palavra, ela realizará a coisa em si. Nós dependemos demais de nossas próprias obras. Somos como os israelitas e nós não confiamos em Deus. Ele está lá e Ele só quer levar todos os nossos fardos. Mas dizemos, não, deixe-me carregá-los, porque sou perfeitamente capaz de resolvê-los sozinho. E Ele fica lá dizendo, o que eu poderia ter feito por você se você apenas me deixasse? Na vida de Jesus Cristo, Ele deixou seu Pai trabalhar, porque a vida de Jesus Cristo foi uma vida para cada um de nós. Alguém precisava deixar o Pai trabalhar e foi Jesus Cristo quem fez isso. Mas ele foi tentado como você e eu a fazer suas próprias obras, a resistir ao trabalho do Pai. No caminho para Emaús, após a crucificação de Cristo, Jesus Cristo estava conversando com 2 discípulos de coração partido. 2 discípulos que tinham sua própria percepção de como tudo deveria ser. E muitas vezes ficamos desolados também quando nossos planos e expectativas não se realizam. Mas Jesus revelou a eles quais eram realmente as obras de Deus. Aqui em Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 27, Jesus fala com esses 2 discípulos desolados. E ele diz, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele se achava. O que dele se achava.
Nas Escrituras está a vida de Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo estudava as Escrituras, o Pai lhe revelava dia após dia o que ele realizaria nele. E enquanto Cristo retinha essas Escrituras em sua mente, o Pai, momento a momento, trabalhava em seu Filho através de sua palavra. No Salmo capítulo 40, versículos 7 a 8, nos diz qual era o segredo de Cristo. Então eu disse, eis que venho. No rolo do livro, qual livro? As Escrituras Sagradas. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Jesus Cristo guardou a palavra de Deus em seu coração. Ele guardou os seus mandamentos em seu coração. No Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus Cristo escondeu a palavra em seu coração. E foi isso que o capacitou a ter a vitória no conflito com Satanás. Aquela palavra funcionaria. Ele tinha um assim, diz o Senhor, para cada tentação. Ele tinha uma promessa para cada provação e tribulação. E aquela promessa vinha a ele, e ele dizia, amém. Obrigado, Pai. Eu reivindico essa promessa e deixarei que cumpras a tua palavra. Em Mateus capítulo 4, nos conta a história de Jesus Cristo e sua tentação no deserto. Lá Satanás veio a ele para testá-lo em todos os pontos em que somos testados na vida. E lá Jesus Cristo nos contou um segredo, o segredo da fé de Jesus Cristo. Versículo 4 de Mateus, capítulo 4, Jesus citou o que Moisés falara aos israelitas de outrora, mas fora esquecido. Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, ou seja, não é apenas do alimento material que precisamos para viver, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso mostra que as palavras de Deus são essenciais para a nossa vida, pois nos orientam e fortalecem em todos os momentos. Como Jesus Cristo viveu, não por si mesmo. Ele viveu de toda palavra que saía da boca de Deus. Nós já lemos este versículo no passado. Nós lemos que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra. E lemos isso e pensamos que isso significa que eu preciso ir lá e fazer. Que quando vejo algo escrito, é para eu tomar como instrução e eu devo ir e fazer. Não é isso que este versículo diz. O que este versículo nos diz é que Deus viverá a vida dele em nós. Há poder em sua própria palavra para agir. Essa vida está na palavra. Ao recebermos a palavra em nossos corações, essa palavra fará o trabalho. A vida da palavra se tornará a nossa vida. E é isso que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi assim que o nosso Salvador Jesus Cristo viveu e é assim que devemos viver. Que Deus os abençoe ao considerarem essas coisas e ao continuarmos nossa série sobre a simplicidade da nossa salvação. Que Deus esteja com vocês até lá. Vamos agradecê-lo por sua maravilhosa palavra. Nosso Pai, nós te agradecemos por não ter nos deixado. Agradecemos por prover um caminho pelo qual possamos ter um agir correto em nossas vidas. Pai, ajuda-nos a sermos mais diligentes no estudo da Tua Palavra, mais sábios para que, ao lê-la, reconheçamos que há poder nela. Que sejamos como Jesus Cristo, que deixemos o Senhor agir em nós através da Tua Santa Palavra. Ajuda-nos a entender essas coisas.
Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa dependência e confiança em Ti, para que nossas vidas se encham com Tua santidade. Abençoa-nos com esse fim. Oramos em nome de Jesus. Amém.